Boa noite, gente. Hoje nós vamos gravar a prova do Colégio Militar de Recife 2013. Procura-se. Os beija-flores ou colibris estão entre as menores aves do mundo e são as únicas capazes de ficar voando no mesmo lugar como um helicóptero ou de voar para trás. Para isso, porém, as suas asas pequenas precisam movimentar-se muito depressa, o que gasta muita energia. Assim, eles precisam se alimentar bastante e algumas espécies podem comer em um único dia 8 vezes o seu peso. O balança-rabo canela é um beija-flor pequeno que pesa apenas 9 gramas e só existe no Brasil. Ele tem as costas esverdeadas e a parte de baixo do corpo na cor canela, com um tom mais escuro na garganta. As penas da cauda, por sua vez, são de cor bronze e têm as pontas brancas. A ave possui ainda uma fina listra branca em cima e embaixo dos olhos. Assim como os outros beija-flores, o balança-rabo canela geralmente se alimenta de pequenos insetos, aranha e néctar, um líquido doce produzido pelas flores. Para sugá-lo, essas aves têm uma língua com ponta dupla, que forma 2 pequenos canudos. É comum os beija-flores ficarem com os grãos de pólen das flores grudados nas penas e no bico depois de sugarem o néctar. Assim, acabam levando-os de uma flor a outra à medida que seguem seu caminho. Como as flores precisam do pólen para produzir sementes, os beija-flores, sem querer, ajudam-nas ao fazer esse transporte e acabam beneficiados também. Afinal, o néctar das flores é um dos seus alimentos. Os beija-flores enxergam muito bem e muitas flores possuem cores fortes, como vermelho ou laranja, para atraírem a sua atenção. Embora muito pequenas, essas aves são muito valentes e sabem defender seus recursos, como as flores que utilizam para se alimentar. Assim, alguns machos podem até expulsar as fêmeas da sua própria espécie caso elas cheguem perto da comida. Na luta pela sobrevivência, parece não haver espaço para gentileza. Machos e fêmeas geralmente se juntam apenas em época de reprodução. O balança-rabo canela coloca seus ovos de setembro a fevereiro e choca-os durante 15 dias. A fêmea é quem constrói o ninho e também cuida dos filhotes por quase um mês após o nascimento, para que eles consigam sobreviver sozinhos. O pequeno balança-rabo canela está ameaçado de extinção por conta da destruição do ambiente onde ele vive, ou seja, do seu habitat. As matas que servem de lar para essa ave estão sendo destruídas de maneira acelerada para a criação de animais, o cultivo de alimentos, a instalação de indústrias e pelo crescimento das cidades. Portanto, precisamos preservá-las para que esse belo beija-flor não desapareça para sempre. Procura-se de Maria Alice Alves. Então vamos lá, gente. Vamos às questões, né? Primeira questão. O título Procura-se está relacionado ao fato de que o beija-flor retratado habita matas de difícil acesso, onde o homem mal consegue entrar? Possui cores fortes que chamam a atenção das flores? Se tornou raro, porque seu habitat está sendo destruído. Primeira questão, letra C. Procura-se está relacionado ao fato de que o beija-flor sabe defender com valentia seus recursos, mesmo sendo pequenino? Não, quando ele fala procura-se, ele falou que o beija-flor está ficando raro, né? Em extinção, por isso que é procura-se. E é conhecido pelo cientista como predador dos outros colibris? Não. Primeira questão, letra C. Segunda questão. Segundo o texto, os colibris ajudam as flores a produzir sementes de maneira intencional. Quer dizer, eles sabem, né? Eles sabem o que estão fazendo. Isso que é intencional. Eles sabem o que estão fazendo ou não? É intencional. Eles sabem o que estão fazendo, é intencional ou é raciocinado? Vamos lá, gente? Aqui, ó. Nós temos essa resposta aqui, ó. É comum os beija-flores ficarem com os grãos de pólen
das flores grudados nas penas e no bico depois de sugarem o néctar. Assim, acabam levando os grãos de pólen, né, de uma flor a outra, à medida que seguem seu caminho. Como as flores precisam do pólen para produzir, os beija-flores sem querer, quer dizer, né, sem querer, ajudam as flores, né, ajudam-nas ao fazer esse transporte. Então, não é intencional, porque intencional é uma coisa que eu premeditei, eu fiz porque eu quis. Então, eles faziam as flores a produzir semente de maneira intencional? Não. Desleixada? Não. Deliberada? Esporádica? Involuntária? Involuntária é quando acontece, mas eu não me programei para isso, eu não quis, certo? Bom, gente, então, letra C, deliberada. Então, os colibris, né, quer dizer, os beija-flores, ajudam as flores a produzir sementes de maneira deliberada. Deliberada é intencional, então, é intencional. É uma coisa decidida, né, decidida. Então, eles tinham como fazer isso de maneira decidida, que eles faziam isso intencionalmente? Não, né, gente? Não é de propósito, foi sem querer. Era de uma forma esporádica? Não. Era de uma forma involuntária. Segunda questão, letra E. Terceira questão. No trecho, portanto, precisamos preservá-las para que esse belo beija-flor não desapareça para sempre. O vocábulo sublinhado refere-se, vamos à questão aqui, ó. As matas que servem de lar para essa ave estão sendo destruídas de maneira acelerada para a criação de animais, cultivo de alimentos, instalação de indústrias. Portanto, precisamos preservá-las. Quem é esse las? São as matas, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, terceira questão, preservá-las, as matas, certo? Terceira questão, letra C. Vamos lá. Quarta questão. No trecho, embora muito pequenas, essas aves são muito valentes e sabem defender seus recursos. A conjunção destacada inicia a parte da sentença que indica condição possível, quebra de expectativa. Sim, quebra de expectativa, essa é boa, porque elas são pequenas, mas elas são muito valentes. Quer dizer, eu tenho aqui, né, embora muito pequenas, elas são muito valentes. Eu tenho aqui a segunda oração, ela quebra a expectativa da primeira, certo? A conjunção destacada inicia a parte da sentença que indica circunstância favorável? Não. Condição impossível? Conclusão de raciocínio, finalidade explícita? Quarta questão, letra B. Quebra de expectativa. Quinta questão. Segundo o texto, os exemplares de ambos os sexos dos beija-flores descritos se juntam. Então, vamos lá, aqui na questão, ó. Assim, alguns machos podem até expulsar as fêmeas da sua própria espécie, caso elas cheguem perto da comida. A luta pela sobrevivência parece não haver espaço para gentileza. Machos e fêmeas geralmente se juntam apenas na época da reprodução. Então, aqui, ó, quinta questão. Segundo o texto, os exemplares de ambos os sexos descritos se juntam no tempo de gerar filhotes. Letra D de dado, né? Para trocar gentilezas? Não. No interesse por comida? Não, pelo contrário, né? Eles expulsam as fêmeas quando eles vão comer. Sempre que se encontram? Não. Porque vivem em colônias? Não, só para gerar filhotes. Sexta questão. O tema principal do texto é caracterização de uma espécie de colibri ameaçada de extinção. Essa é boa. Ação positiva do beija-flor para a reprodução das flores? Não. O tema principal do texto é a extinção, né? Lembra que ele falou que os beija-flores estão ficando raros? A ação positiva do beija-flor? Não.
Comparação dos hábitos dos beija-flores com outras aves? Não, não está comparando com outras aves. A ação danosa do homem em prol da integridade? Falou da ação do homem, mas o tema principal é a extinção dos beija-flores. Garantia de proteção pelos cientistas de um tipo raro de inseto? Não, garantia de proteção de um inseto, não. Sexta questão, letra A. Sétima questão. Os camundongos em conselho. Um dia os camundongos se reuniram para decidir a melhor maneira de lutar contra o inimigo comum, o gato. Discutiram horas seguidas sem encontrar um bom plano. Afinal, um ratinho pediu a palavra e falou. Sabemos que o grande perigo é quando o gato se aproxima tão mansamente que não percebemos sua presença. Proponho que se coloque um guizo no pescoço do gato. Graças ao barulho do guizo, saberemos da aproximação do gato e teremos tempo para fugir. Todos aplaudiram a ideia brilhante, mas um ratinho mais experimentado pediu também a palavra e disse: a ideia é muito boa, mas quem vai pendurar o guizo no pescoço do gato? Moral, é mais fácil falar do que fazer. Sétima questão. O plano dos camundongos consistia em pendurar um guizo no pescoço do gato. Assim, a aproximação deste seria notada por conta de um sinal. Qual era o sinal? Um guizo, ele faz barulho, né? Então, o sinal será o sonoro. Essa questão estava fácil. Oitava questão. No trecho, mas um ratinho mais experimentado pediu também a palavra. O termo destacado tem sentido contrário ao da palavra. Um ratinho experimentado é um ratinho experiente, né? Ele quer saber aqui, ó, o sentido contrário, hein, gente? Então, é experiente. Entendido. Não vou marcar entendido porque experimentado é a mesma coisa que um ratinho entendido e ele quer o contrário, certo? Um ratinho conhecedor, né? Certo? Tarimbado, um ratinho tarimbado, um ratinho novato. Então, oitava questão, letra E, certo? É a palavra que tem sentido contrário a experimentado é novato. Nona questão. A iniciativa dos ratos de se reunirem para planejar um modo de escapar definitivamente do gato demonstra que eles têm indolência acentuada? Espírito comunitário? Olha, eles estão se reunindo, hein, gente? Se reúnem. Coragem imprudente, ousadia autoritária ou preguiça crônica? Então, vamos lá, olha. A iniciativa dos ratos de se reunirem demonstra que eles têm indolência acentuada. Indolência é falta de sensibilidade, quer dizer, indiferença. Aqui, ó. Eles têm indiferença? Se eles estão se reunindo, eles são indiferentes? Não, né? Eles são impassíveis? Então, não é indolência. A iniciativa dos ratos se reunirem mostra que eles gostam de viver em comunidade, tem um espírito comunitário, essa é boa. A iniciativa dos ratos de se reunirem demonstra que eles têm uma coragem imprudente? O fato deles se reunirem não mostra coragem, né, gente? O fato deles se reunirem não mostra ousadia e nem preguiça. Mostra que eles vivem em comunidade. Espírito comunitário. Nona questão, letra B de bola. O nosso time estava cheio de amigos. O que nós não tínhamos era bola de futebol, só bola de meia, mas não é a mesma coisa. Bom mesmo é bola de couro, como a do Caloca. Mas toda vez que nós íamos jogar com o Caloca, acontecia a mesma coisa. E era só o juiz marcar qualquer falta do Caloca e ele gritava logo: assim eu não jogo mais! Dá aqui minha bola! Ah, Caloca, não vai embora, tem espírito esportivo, jogo é jogo. Espírito esportivo nada, berrava Caloca.
E não me chame de Caloca, meu nome é Carlos Alberto. E assim, Carlos Alberto acabava com tudo que era jogo. E a coisa começou a complicar mesmo quando resolvemos entrar no campeonato do nosso bairro. Nós precisávamos treinar com bola de verdade para não estranhar na hora do jogo. Mas os treinos nunca chegavam ao fim. Carlos Alberto estava sempre procurando encrenca. Se o Beto jogar de centroavante, eu não jogo. Se eu não for o capitão do time, eu vou embora. Se o treino for muito cedo, eu não trago a bola. E quando não se fazia o que ele queria, já sabe, levava a bola embora e adeus treino. Catapimba, que era o secretário do clube, resolveu fazer uma reunião. Esta reunião é para resolver o caso do Carlos Alberto. Cada vez que ele se zanga, carrega a bola e acaba com o treino. Carlos Alberto pulou o vermelhinho de raiva. A bola é minha e eu carrego quantas vezes eu quiser. Pois é isso mesmo, disse o Beto, zangado. É por isso que nós não vamos ganhar campeonato nenhum. Pois azar de vocês. Eu não jogo mais nessa droga de time, que nem bola tem. E Caloca saiu pisando duro com a bola debaixo do braço. Aí Carlos Alberto resolveu jogar bola sozinho. Nós passávamos pela casa dele e víamos. Ele batia a bola com a parede. Acho que a parede era o único amigo que ele tinha. Mas eu acho que jogar com a parede não deve ser muito divertido. Porque depois de 3 dias, o Carlos Alberto não aguentou mais. Apareceu lá no campinho. Se vocês me deixarem jogar, eu empresto a minha bola. Carlos Alberto estava outro. Jogava direitinho e não criava caso com ninguém. E, quando nós ganhamos o jogo, final do campeonato, todo mundo se abraçou gritando: Viva! Viva o Catapimba! Viva! Viva o Carlos Alberto! Viva! Então, Carlos Alberto gritou: Ei, pessoal, não me chama de Carlos Alberto, porra, podem me chamar de Caloca. Beleza, gente, vamos lá. Na narrativa, as personagens fazem parte de um grupo de amigos que jogam futebol juntos, mas só um, Caloca, tem uma cobiçada bola de couro. O conflito ocorre porque Caloca, ao jogar futebol, reage mal ao bullying que sofre dos colegas do jogo. Ninguém fez bullying com ele. B. Prefere fazê-lo sozinho, batendo com a bola numa parede em casa? Não. Ele não queria jogar bola sozinho, tanto que depois de 3 dias ele voltou, né? Se arrependeu e voltou. C. Tenta impor suas próprias regras aos amigos, essa é boa, né? Caloca é muito autoritário. Se opõe à participação do time no campeonato? Não, ele não se opôs à participação. Nutre uma antipatia particular por Catapimba? Não, não tinha uma antipatia particular. Então, 10ª questão, letra C. 11ª questão. Diante da questão levantada por Catapimba em reunião, Caloca reage, ao mesmo tempo com delicadeza. Caloca foi delicado quando ele disse, pegou, ficou bravo, levantou, carregou a bola. Isso não é delicadeza, né? Resignação, ele resignado é uma pessoa que aceita, né? Tem aceitação da vida, aceitação. Ele não é resignado, né, gente? Ele é muito bravo. Caloca reagiu com simpatia e serenidade? Nem pensar. Ele reagiu com intransigência e zanga. Intransigente é uma pessoa assim que não aceita. Ele não aceita a opinião dos outros, não aceita nada. Ele foi calmo? Não. Então, 11ª, letra D de dado. 12ª. No final da narrativa, a fala, ei pessoal, não me chama de Carlos Alberto, podem me chamar de Caloca, indica que a personagem pretende ressaltar a conquista do campeonato? Não. Reafirmar a mudança de atitude para com os amigos, essa é boa. Ratificar sua condição de líder da equipe? Ratificar, gente, é a mesma coisa que confirmar. Ratificar é a mesma coisa que validar, né? Confirmar, ratificar é a mesma coisa que aprovar. Então, vamos lá. C. Ei, pessoal, não me chama de Carlos Alberto, podem me chamar de Caloca. Indica que a personagem pretende ratificar a sua condição de líder da equipe?
Letra D, afirmar-se como principal membro do grupo. Ele queria se afirmar como principal membro do grupo? Não, né, gente? E ele também queria ratificar? Não, ele não estava querendo ser líder da equipe, né? Esclarecer um equívoco com o seu nome de família? Não tinha equívoco. 12ª, letra B. 13ª, na passagem, a bola é minha e eu carrego quantas vezes eu quiser. O uso do ponto de exclamação tem efeito de enfatizar uma insatisfação. Essa é boa, né, gente? Ele está insatisfeito, ele está irritado, né? Reforçar um gesto de solidariedade? Não, ele não estava tendo nenhum gesto de solidariedade nessas horas. Indicar um regozijo acentuado? Regozijo, gente, ele estava indicando uma alegria acentuada, né? Um entusiasmo. Não, né, gente? Ele era muito irritado, muito bravo, né? Então não é regozijo. Ele estava indicando uma postura conciliadora? Não, também. Marcar uma interrupção no raciocínio? Não. 13ª, letra A, ele estava insatisfeito. Estava irritado, com raiva mesmo. Beleza, gente. Então, olha, vamos parar por aqui. Nós gravamos a prova do Colégio Militar de Recife, 2013. Até a próxima prova. Fiquem com Deus.